Estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui com mais um episódio, o terceiro episódio da nossa série Raio-X da Confeiteira, onde vou dar uma mentoria gratuita aqui online para uma confeiteira que também está com algumas dificuldades, né, na sua área. Nesse programa, a cada semana eu converso com uma confeiteira e a gente conversa sobre as principais dificuldades dela que podem atrapalhar o sucesso, né? Como precificação, técnicas de vendas, de divulgação, poucas vendas e qualquer outro detalhe que possa atrapalhar dela poder crescer profissionalmente. Eu sou Débora Tirabasso e hoje eu vou convidar a Silti para participar comigo. Deixa eu chamar a Silti. Vamos lá. Aguardando aqui só a conexão da Silti. Aí a gente já começa a conversar. Prontinho. Olá, Silti, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem, prazer te conhecer. Prazer é meu. A gente acaba interagindo mais no feed, nos directs, e a gente não se viu ainda, né? Conversar assim, Isso, cara a cara, isso. mesmo que seja através do celular. Eu curto muito seu trabalho, acompanho e gosto muito. Você ensina muito bem. Ai, obrigada. Silvio, deixa eu só te pedir, eu não sei se tem alguma coisa encostando no seu celular, porque tá com barulho parecendo de vento. Não sei se você está escutando também. Melhorou? Melhorou. É o ventilador. Então é isso. Parece que às vezes não é nada, né? Mas quando a gente É. vai ver aqui, faz assim, uma diferençona. Uhum. Bom, vamos lá então. Deixa eu só conversar um pouquinho antes da gente entrar de fato, né? Nas suas dificuldades, para poder entender, para eu poder entender, e para quem estiver assistindo também conseguir entender um pouquinho da sua história aí na confeitaria, né? Então me conta aí rapidinho como é que você começou, quanto tempo faz mais ou menos, o que que você começou vendendo. Olha, eu comecei logo assim que eu me casei, eu comecei fazendo bolo para a família, para os de casa e para alguns amigos. E nisso eu não fazia com preço, não cobrava. Eu pedia que me desse os ingredientes, o valor dos ingredientes e eu fazia. E eu gostava bastante, tem coisas que eu comprei naquela época que eu ainda tenho hoje. E passou um tempo, eu parei, né, filhos e tal, e eu só fiquei fazendo mesmo para casa, para minhas filhas, as festinhas, tudo isso. Agora, há uns 6 anos atrás, aí eu voltei a fazer. Comecei fazendo pão de mel, aprendi uma receita que eu gosto muito de pão de mel, e nessa receita eu comecei a vender na vila que eu morava, né, para os amigos, e todo mundo começou a gostar muito, e eu comecei a mostrar os bolos e a parte de confeitar, né, e os docinhos, e o pessoal gostou muito. E aí foi amigos incentivando, família, né? Aí eu comecei a fazer e a precificar. Então já tem um bom tempo, né? Que eu olho com carinho para essa área, né? Então, agora, há 6 anos, quando você voltou, você começou no pão de mel, né? Isso, comecei no pão de mel, aí fazia pão de mel, comecei depois fazendo brownie, docinhos, né? E aí voltei a fazer bolo, mais para fora, para vender, né? Aí o Tá. pessoal gostou muito. Você sabe que eu também, quando eu comecei
uma das primeiras coisas que eu comecei, não, acho que a primeira coisa que eu vendi era pão de mel mesmo. Ah, não, e esse ano agora, inclusive, eu amo pão de mel, né? Mas eu gosto daquele pão de mel meio bolo, né? E eu só Uhum. achava aquele que é de biscoito. Eu falei, não, eu quero fazer daquele de bolo e tal. E aí consegui uma receita e é uma receita muito boa, ficou realmente delicioso. Eu sou a primeira crítica que quando eu não gosto, eu já falo, ai, não tá bom. Então eu sou meio enjoada, né? Nesse ponto. Aí eu, A gente tem que ser aí mesmo, eu, né? pois é. Aí esse ano, inclusive, eu fiz para final de ano pão de mel com uma decoração do Papai Noel, da Mamãe Noel, dos enfeites de Natal e tal, e teve uma excelente saída. O pessoal amou, sabe? Eu vendi praticamente tudo que eu fiz. Eu vendi, foi Ai, que bom, ótimo. que Fiz os bom, que bom. biscoitos também, que eu vi uma live com você. Só que nos biscoitos eu tô engatinhando, né? Você começou a fazer aquela receita que eu dei na live? Comecei a fazer, aí fiz o de Ah, que legal. gengibre, né? E fiz de chocolate também, que teve uma clientela que queria chocolate, eu fiz chocolate. E me aventurei na parte de confeitar com o glacê real, né? Ah, Eu que vi, legal. eu vi o ponto que você deu, que foi uma explicação bem bacana. Gostei demais. E foi essa receita, essas receitas com base no que eu te ensinei que você vendeu no Natal. Entendi, entendi. Ah, que Muito legal. Fico feliz, obrigada. fico feliz de ter dado certo para você. Oh, que bom. Deixa eu te perguntar, eu vi que você é de Minas. Na verdade, eu morei muitos anos no Rio, né? Aqui em É isso Minas que eu eu ia te tenho 15 perguntar. anos. Você não é de Minas, não. Morei 37 anos no Rio. Nossa. É quase carioca. É, Ai, peraí que deu uma cortadinha. E você tá me ouvindo bem? tô sim. Tá. Acho que às vezes dá uma cortadinha, mas tá ótimo. Tá bom. É, E aí, mas agora você mora em Minas, né? Moro em Minas. Moro numa cidade pequena, né? Metropolitana aqui de BH, Lagoa Santa, bem pequeno. Não tem, às vezes, muita coisa para eu comprar, eu tenho que comprar tudo pela internet. Ainda bem que Ainda tem bem que tem internet. tudo pela internet hoje em dia, né? É. Legal. Então, deixa eu te perguntar para a gente começar assim, né? Mais. Você me falou que você vende pão de mel ainda, né? Docinho, voltou a Docinho, vender bolo, né? bolo também. E aí você começou a fazer os decorados também, né? Isso, Tá. isso. Eu sempre gostei muito de pasta americana. Quando eu comecei antigamente, lá no passado, fiz a pasta americana, né? Agora, hoje em dia, tem pasta americana muito boa, então é muito super prático, né? Eu gosto bastante de fazer os modelados, né? Os pirulitos, cupcake, modelado, adoro. Ai, legal. Eu dei uma olhadinha no seu Instagram e você Ah, faz que coisas bonitas. bom! Ah, obrigado! Mas Eu vou você, ficar toda você trabalha boba. mais. Oi? Oi? Não Eu vou ficar entendi. toda boba. Que isso? Imagina. Mas você trabalha mais com os decorados? O que que você acha que é assim o seu carro-chefe hoje em dia, né? As pessoas te procuram mais para quê? É mais para os decorados. É pirulitos, né? Doces no Cupcake, geral essas coisas. decorados, É, né? no geral, no geral. Tá. Bolo também ou bolo ainda não tanto decorado? Não, bolo sim também. Eles gostam bastante, bolo de chantilly, né? E tem umas pessoas que gostam deles bem, assim, deles bem decorados, bem como eu fiz agora. Eu fiz um do Harry Potter para minha filha. Eu Aí vi. eles, nós gostamos Adorado, né? bastante. É muito legal. Então, aí eu já tinha lido o que você escreveu, mas deixa eu Uhum. entender se é isso mesmo, né? O que que você acha hoje em dia na confeitaria? Qual que é a maior dificuldade que você tem?
onde você acha que seria legal você melhorar, ou para melhorar suas vendas, ou de repente porque você quer focar alguma coisa especificamente? Olha, a maior dificuldade realmente é a parte do ganachear o bolo e cobrir com a pasta americana. Eu acho lindo esses bolos bem retinho, né? Mas, nossa, é difícil. É difícil demais. Às vezes eu fico meia cansada de tanto estar lá alisando e quando eu vejo que às vezes vai piorar do que melhorar, aí eu paro. Você sabe que não tem jeito, né? Tem hora que é a prática, você pode até conhecer alguma técnica boa, mas, né? Pratica, pratica, que isso, quanto mais você faz, melhor fica também, né? Eu do início que eu fiz agora já está um pouquinho melhor. Você começou a fazer quando esses bolos decorados? Você Olha, começou a fazer mais habitualmente, assim, né? mas agora há pouco tempo, porque eu cheguei a fazer um há 30 anos atrás, mas com a pasta americana de casa, e hoje em dia eu olho a foto dele, a foto tá bem ruinzinha, né? Mas ele até que não ficou a desejar, não. Se eu tivesse continuado, eu acho que eu estaria bem. Mas eu parei esse tempo todo, então agora que voltei, agora parece que tem que começar tudo de novo. A gente acaba perdendo um pouco a prática, né? É, Mas você sabe que hoje em dia é muito mais fácil, eu acho, né? Porque tem, bom, além de que você falou, né? Pasta americana, tem uma infinidade de marcas, e aí você pode escolher a que de repente você gosta mais, a que você encontra com mais facilidade. E hoje em dia tem muito mais técnica. Eu não comecei há 30 anos, né? Mas eu comecei a fazer bolo de pasta americana faz 13 anos. E era muito diferente. A técnica era diferente. Não existia esse negócio de blindagem quando eu comecei. Acho que quando você é. fez também não Não, existia não, ainda não essa tinha não, ideia. não, não. O pessoal fazia, às vezes, uma pré-cobertura com outras coisas, mas não tinha essa ideia da blindagem. E depois, quando surgiu a blindagem, eu ainda, pelo menos, eu custei a aceitar que aquilo era melhor, porque eu pensava, nossa, mas vai dar muito trabalho de fazer isso. Gente, E dá mas como é que mesmo, vai né? dar tempo de eu colocar isso dentro da minha produção? Nossa, eu não acho que vai fazer tanta diferença. Porque, assim, a gente tenta ficar sempre lá no igual, né? Uhum, é verdade. A gente tende, né, a colocar defeito para a gente sair da nossa zona de conforto. Então, essa foi a minha maior dificuldade. E aí, quando eu decidi, gente, não tem como, eu preciso entrar nessa, eu eu também tive que praticar um pouquinho ou achar uma técnica melhor, que eu me adaptasse mais para poder fazer o negócio funcionar de verdade e ser rápido, Sim. né? Porque a ideia é que facilite nossa vida, né? Isso. E não é, tem gente que também não gosta de chocolate, né? Não quer com chocolate. Aí você fica numa. O que que eu vou fazer? É complicado. Bom, eu acho assim, eu acho que a gente pode focar um pouco nisso e Hum, conversar um pouco sobre essa questão dos bolos de pasta americana. Eu vou falar para você assim os itens que eu acho os principais e aí você vai me falando se você acha que tá fazendo mais ou menos assim essa parte, ou na outra, de repente, precisa melhorar um pouquinho, porque tá daí bom. talvez te dê uma luz de onde exatamente que você precisa, que você precisa mudar. Eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir perceber isso, tá? Tá bom. Tá bom? Tá Tá bom. tudo bem no som aí? Tá, tudo tranquilo. Então vamos lá. Para começar, né? O bolo de pasta americana tem muita gente que acha coisa que já não é mais, que até começou antes, mas não é mais. Tem gente que acha que bolo de pasta americana é seco, né? É um bolo que tem que ser duro, é um bolo que é ruim. E isso não existe mais. Hum, Hoje em dia a gente consegue fazer um bolo de pasta americana que é gostoso sim e que a gente monta igualzinho a gente monta qualquer outro tipo de bolo decorado. Seja de chantilly, seja de buttercream, um naked cake. Eu, pelo menos, eu monto todos os meus bolos da mesma maneira.
Então, não tem essa desculpa. Se de repente algum cliente fala pra mim, eu não gosto de bolo de pasta americana, é meio seco, né? Eu falo, os meus são todos iguais, são todos molhados, idêntico. Eu peso tudo e eles são idênticos por dentro. A diferença é a cobertura. Aí, se a pessoa gosta mais de uma cobertura mais cremosa, aí é outra coisa, né? É, é Mas sim. também, né, eu tô te falando isso, que são coisas que eu ouço de Hum. cliente e que de repente você também ouve. E às vezes você não sabe direito como responder, né? E aí a gente acaba meio que se contradizendo, não passando É, eu, confiança. é verdade. Eu procuro fazer com a massa amanteigada, né? Que diz que ela é mais úmida e então fica e vai aguentar a pasta americana, né? O peso. Então, mas eu molho, mas não molho tanto, para não ficar Uhum. muito, né, se desfazendo. Eu já cheguei a fazer, molhei demais e aí foi caindo, né? Então eu não molho Assim, tanto. eu Tem que acho que ser tem na um limite para medida, todos né? os bolos, né? Aham, Tem um é limite para tudo. verdade. E, e assim, o que o bolo de pasta americana ele precisa é ter uma certa estrutura, porque eu não digo nem o de pasta americana, mas todos esses decorados no geral, né? Ele precisa Uhum, ter uma estrutura do começo ao fim para ele conseguir segurar, né, aquela decoração, conseguir segurar aquele desenho do bolo sem ter perigo nenhum. uhum. E hoje em dia, o que eu acho é que os bolos decorados no geral, eles estão mais em alta, aqueles bolos bem altões, né? É, são mais difíceis, né? Eles são mais difíceis quando você ainda não consegue, não sabe fazer do jeito certinho. Depois que se acostuma, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente, não Aí, muda nada. Então, eu particularmente, eu gosto de bolo decorado com pelo menos 10 centímetros de altura. Pode ser até o também bolo muito procuro. alto, com a cobertura, tudo. Pelo menos 10 Uhum, centímetros. Então, assim, eu vou montar um bolo para que ele fique, no mínimo, com uns 9 centímetros de altura. Eu gosto uhum. até um pouquinho mais alto. Eu nem faço questão daqueles bolos super, super altos. Que aí eu acho que tem alguns que ficam legais, tem alguns que não ficam, dependendo do que a gente vai decorar, né? Uhum, Mas eu acho que verdade, pelo menos 10 centímetros, tá? entendi. Então, se você consegue fazer o bolo da maneira certinha, não tem perigo nenhum você fazer um bolo mais alto. Vai ser a Hum. mesma coisa, tá? E ele fica mais vistoso. Eu antigamente fazia mais baixo. Sim. Agora eu já procuro fazer nesse mínimo aí de 10 centímetros, que realmente fica mais bonito para ver, para foto, para tudo, né? Hoje em dia um pouco menos, mas até pouco tempo atrás, tinha cliente minha, uma ou outra, que ainda falava, mas eu gosto daquele bolo mais baixinho, porque rende mais, sabe? Mas isso Teve assim, uma é uma coisa cliente que falou isso para mim. então, mas assim, isso é antiquado, é antigo, não se faz mais assim. Quem faz É, bolo mais baixinho é uma coisa que tá assim, tá. Não é que é proibido fazer, cada um faz como prefere. Mas uhum, assim, do ponto de vista estético, hoje em dia é o que fica mais bonito. é, ficam É lindos, que nem maiores, roupa, né? melhor. Se a gente sai com aqueles casacos, aqueles paletós, blazer, né, de mulher, com uma Uhum, ombreira gigante, hoje em dia, eu não entendo de moda, tá? Mas eu, como uma pessoa leiga, se eu vejo com aquelas ombreiras enormes, aqueles paletós bem largos, assim, que a gente usava muito nos anos 80, começo dos uhum, 90, né? é, Até criança, eu lembro que eu usava, era super na moda. Hoje em dia é estranho, né? muito estranho. Uma coisa assim larga, que não seja cinturadinha. Ombreira, se tem, é uma coisa mais delicada, né? Não aquela coisa enorme Uhum, assim, que ficava assim, né? Nos anos é, 80. assim mesmo. Né? É estranho, né? É estranho. O bolo bem baixinho realmente é bem estranho. Então é a mesma coisa. Tem gente que ainda prefere o bolo baixinho, realmente, porque acha que rende mais para cortar.
Mas se a gente ensina o cliente a cortar o bolo alto, Uhum. tudo bem, é só você ensinar, né? De Uhum. repente fazer um videozinho mostrando como que é mais fácil cortar, que daí você corta uma fatia mais alta, mas você corta ela mais magrinha, assim, né? Ele fica tipo um É, quadradinho comprido. isso, E aí comprido. você mostra que em questão de gramas vai ser a mesma coisa e você Uhum. vai ter um bolo mais bonito. Isso. Não adianta nada, né? O pessoal gastar para fazer um bolo de pasta americana com um monte de modelagem e fazer aquela coisa baixinha, né? Que fica É, estranho. de pasta americana, então, não combina mesmo. Não, eu acho que assim, nenhum desses que são decorados de hoje em dia, eu acho que todos ficam melhores, um pouco mais altos. Pasta Uhum. americana. Eu particularmente, eu faço bolo de pasta americana, o naked cake, o bolo com cobertura de ganache e de buttercream, todos com decoração de pasta americana. E Uhum. todos eles eu faço do mesmo jeito, com a mesma altura. Mais alto. É o, bu- Eu, o É uma buttercream, eu opinião não... minha, mas que é o que eu Uhum. mais tenho visto por aí na atualidade, né? Quando a gente vê as pessoas que são as mais famosas do mundo, assim, os bolos são mais ou menos seguem esse padrão. Uhum. Também procuro seguir as pessoas que, sei lá, né, que tem mais, são mais famosas, né? Fazem há mais tempo. Eles são como os estilistas famosos, né? Eles Isso, lançam tendência isso, e a gente, não é que a gente copia, não é isso, mas a gente tira como inspiração, né? isso. Porque às vezes quando você vai fazer, se você quiser copiar, porque tem gente que fala que quer aquele igualzinho, se você copiar, às vezes sai um pouco diferente, nunca sai igual, né? Eu lembro que você deu uma entrevista uma vez e você falou que é um trabalho artístico, então nenhum vai ficar exatamente igual ao outro, porque é artístico. Então, até você entender isso, você bate Uhum. cabeça, né? Quando você passa a entender, você já até conversa com o cliente diferente. Sim, exatamente isso que você falou, você tocou num ponto super importante. Quando a gente se coloca no papel de um artista, a gente consegue vender nosso produto muito mais fácil. Porque nosso trabalho é artístico, né? A gente não simplesmente faz algo de comer. A gente faz um trabalho decorado. É um trabalho artístico, sim. Não dá para copiar. Não, aliás, não se copia. Não É. é, não é ético copiar, né? Uhum. Eu acho que não É, é eu legal. mostro, eu mostro quando eu não fiz ainda, eu mostro alguns modelos e faço tipo esse, né? Vai Isso, parecer com esse, vai lembrar esse que, né? Mas vai ter alguma coisinha diferente, um rostinho diferente, uma né? referência, Isso. é uma E o pessoal inspiração. tem gostado. Graças a Sim, Deus o pessoal então, tem gostado. eu acho que isso é muito legal porque você pode passar para o seu cliente que ele vai ter um bolo totalmente personalizado, que vai ser só dele. Que nem você vai copiar um que você fez. Quando eu vou fazer, uma cliente minha olha um bolo meu e fala: Nossa, eu quero um igual a esse. Eu falo: Olha, não vai sair igual, porque mesmo eu tendo feito, é um outro dia, Isso, vai sair igual. isso, interessante isso. Fica idêntico. E eu gosto de mudar uma coisinha ou outra, porque daí o bolo vai ficar com a sua cara. O bolo vai ficar assim, de um jeito que só você teve esse bolo. Eu não vou fazer um bolo Isso, exatamente igual para mais ninguém. isso. Acho que surpreende o cliente, né? Ele olha É, e fala: Nossa, eu pedi assim, mas nossa, ficou melhor, ficou muito mais criativo, bem mais legal. Ele fica. Você vê isso no cliente, né? você pode deixar mais a cara do cliente. De repente a cliente te conta uma história e eu gosto de saber um pouco mais que estilo você gosta, né? Para ter uma ideia melhor e de repente a cliente, ela gostou de um bolo lá que, sei lá, que pareceu todo moderno, mas eu percebi pela fala dela que ela é mais romântica, que ela é mais delicada. Hum. E eu vou lá naquele bolo moderno que ela gostou e coloco um lacinho mais fofinho, que fica um pouco mais delicado, e ela olha e fala: Nossa, amei. Tá muito mais minha cara. Agora, essa semana, eu tenho duas festinhas para entregar. Dois irmãos vão fazer junto, uma da bailarina, e que é bem novinha, a menina, e o menino pediu um joguinho que eu quase não vi nada. Eu procurei para saber como é que era, quase não vi nada, que é do Among Us. É um Ah, joguinho de esse é um celular.
Pois é, um joguinho de celular. Aí quando eu olhei, quando ela falou, eu fui pesquisar, né? Aí, por coincidência, minha sobrinha do Rio queria jogar esse jogo, pediu pra gente instalar, para jogar todo mundo junto, que pode jogar, jogo online. Aí quando eu instalei, aí eu fui vendo os bonequinhos, e aí o menino veio conversar comigo, aí eu mostrei o celular para ele olhou, começou a jogar, eu também nem sabia jogar. Aí ele jogou, ele falou, eu gosto mais desse, e foi me explicando, né? Aí eu falei, eu fiz agora e tô gostando, tá muito bacaninha, muito bonitinho, eu acho que ele vai amar, vai gostar muito. Então, eu acho que essa parte da pesquisa é o mais legal, porque é um assunto, um tema, de repente, que você nunca ouviu falar, e aí a Uhum. gente vai pesquisar, a gente vai procurar saber, entender como é que funciona. Não simplesmente ir lá digitar bolo Among Us e copiar. Mas assim, você vai entrar na tela, você vai procurar saber do que se trata aquele jogo. Essa parte é muito Isso. legal. Porque é a parte que você vai primeiro conhecer o tema, para ir no meio tempo aí, enquanto você está vendo, seu cérebro já vai exercitando a criatividade. E Isso. criatividade é como se fosse o músculo do corpo, né? Quando a gente vai para Uhum. academia. Quanto mais a gente exercita, mais a gente consegue desenvolver, né? Uhum. Verdade. É bem Então, legal mesmo. essa parte é bem legal. Eu pesquiso muito, eu olho muitas fotos variadas para me ter alguma inspiração diferente, né? Aí quando eu coloco, às vezes eu olho e falo, não vou conseguir porque é difícil, realmente eu fiz um Buzz Lightyear, então eu achei, nossa, tão difícil. Depois quando eu vi o resultado, eu mesmo me assustei, falei, nossa, muito legal isso. É como você falou, eu não sei se se pedirem igual, se eu vou conseguir fazer exatamente igual. E essa é a melhor parte. Mas vai ter a sua carinha, tenho certeza, né? É, é. Bom, prosseguindo. Então, o que a gente falou de bolo de pasta americana, né? Ele tem que ser seguro, como qualquer bolo decorado. Então, se alguém de repente chegar para você, alguma cliente, falar, ah, mas é porque pasta americana pesa, né? Não sei se você já ouviu isso. Já. Então, porque quando a gente faz aqueles bolos que são mais altos, como eu falei para você, né? Maior altura, um diâmetro menor, as pessoas elas imaginam na cabeça delas que de repente um bolo de 2 quilos vai ter, sei lá, 30 centímetros. E aí, quando elas olham, elas falam, nossa, mas é pequeno, né? Aí eu falo, não. Eu gosto de falar antes até, né? Qual que é o Uhum. diâmetro, né? Porque antes eu vendia por quilo, hoje em dia eu vendo por tamanho. Eu acho que foi uma maneira melhor de eu explicar para a cliente como é que vai ser o bolo, né? E aí eu passo mais ou menos um peso aproximado que vai ter. E aí a cliente, ela já está esperando, né? Alguma coisa. Isso eu acho que é mais fácil dela não se frustrar. Aí ela de Hum, repente vê, nossa, mas um bolo, sei lá, de 2 quilos é um bolo de 19 centímetros, 18 centímetros de diâmetro? Ah, é porque a pasta pesa, né? Aí eu falo, não, não é a pasta que pesa, não. Na verdade, é o bolo que é bastante mesmo. É que não é, parece porque você está vendo um diâmetro menor, mas a hora que você começar a cortar, ele vai render muito, porque as fatias são altas. Você vai cortar a fatia isso. bem pequena. Você vai cortar a fatia mais curtinha, porque ela vai ser super alta. Né? Para você ter uma fatia lá de 80, 100 gramas, que é o padrão, você não vai precisar cortar uma fatia super grossa, né? Então ele vai render pra É, caramba. é. Aí ela, entendi. E isso acontece com qualquer tipo de bolo. Então isso é legal a gente sempre deixar bem explicado para o cliente, né? Hum. A primeira coisa que a gente pode falar do bolo decorado com pasta americana em específico, mas qualquer um deles, tá? Tudo isso que eu vou falar serve para qualquer um deles, Tá. tá? Você tem que ter uma massa que seja estruturada. Assim como você falou, que você começou a fazer massa manteigada, né? A massa manteigada é a massa mais estruturada que tem para trabalhar com bolo decorado, com bolo alto, né? Uhum. Porque ela já é uma massa que ela já é um pouco mais pesada. Ela tem aqueles buraquinhos, né? Os alvéolos dela Uhum. menores. Então, ela não fica tão fofa, ela segura melhor um recheio que for um pouco mais firme, mais pesado,
sem ela ter nenhum tipo de se movimentar, de afundar no Sim. meio, porque ela segura esse peso. Para bolo de Isso. andar, para bolo de um andar, ela é ótima. Uma outra massa também que dá para usar e que particularmente é o que eu gosto mais, Hum. porque eu acho que é um tipo de massa que o brasileiro talvez esteja mais adaptado, é uma massa que eu uso que é a base de óleo. Ah, tá. A massa de óleo, ela também é uma massa que é super estruturada, só que ela é um pouco mais fofa do que a massa manteigada. Porque a massa manteigada, como ela é feita de manteiga, se a gente deixa ela na geladeira um pouco, ela fica mais dura, né? A hora que Isso, a gente fica. ela fica mais macia, mais úmida. A massa de óleo, como o óleo já em temperatura ambiente ou na geladeira, ele já é líquido, né? Então ela fica um pouco mais macia. Fica úmida igual. Eu Uhum. gosto de óleo porque eu acho que o meu cliente, ele tá mais habituado porque é uma massa um pouco mais macia. Mas dá Hum. para usar as mesmas coisas. Bolo de andar, já fiz bolo de 4 andares. Então, as Hum. duas massas eu acho que são as mais indicadas. Eu não indico pão de ló, aquelas massas que são muito fofas. Não indico. Porque para Uhum. bolo alto, não segura peso. É. Eu já fiz muito com pão de ló. E o pessoal amava, né? Mas era chantilly, né? E recheio de geleia, né? Um recheio assim. Aí o pessoal gostava bastante. Agora eu tenho feito mais com essa amanteigada e a de óleo. Às vezes eu gosto da de óleo para fazer de chocolate, que chocolate é meio pesada, né? Ela é mais pesada. Aí eu Sim, gosto, então, não é? acho que nessa parte, então, tá ok. Não é onde você tá com problema, pelo jeito. Não. Então, a sua massa, Às vezes, aí não sei se acontece, mas às vezes eu fazendo as massas, aí tem uma que às vezes dá um problema e sola, né? E aí eu fico meia cansada, né? De ter que repetir aquilo tudo, mas eu acho que é normal, né? Muita gente reclama que às vezes uma dá certo e a outra não dá. Às vezes está no às mesmo vezes, forno, está na mesma coisa e não dá. às vezes acontece de alguma coisa que a gente não conseguiu achar explicação ali na hora, né? Mas provavelmente, se uma deu e a outra não, e você colocou uma vez deu, né? E a outra não, se Uhum. você usou a mesma parte do forno para assar, a mesma forma, se você usou a mesma batedeira, tudo Uhum. igualzinho, não ficou igual, pode ser o ingrediente. Hum. Mas provavelmente alguma diferença teve. Eu, por exemplo, meu forno, ele tá com diferença muito grande de um lado e do outro dentro dele. Então, se eu Ah. coloco de um lado e do outro, tem diferença. Isso eu já percebi. É uma coisa que eu Eu nunca preciso. pensei isso. Então, isso é uma coisa que eu preciso, inclusive, é, chamar um técnico para dar uma olhada, porque Uhum. não está distribuindo calor igual. Então, faz diferença de um lado e do outro. Ah, vou prestar atenção nisso. Eu, inclusive, tenho um termômetro que eu coloco no forno, né? Hum. Eu coloco dentro do forno. Eu posso até colocar de um lado e do outro, esperar um pouquinho para ver exatamente a temperatura. Mas provavelmente não é a mesma. E deve estar com uma diferença meio grande. Olha, Isso interessante também isso. pode fazer diferença, tá? Ah, tá. Aí, se você tiver um termômetro de forno, você vai ter certeza da temperatura que tá, você vai conseguir olhar se realmente é a temperatura que você precisa para assar, porque o ideal é que você não tenha perda. Que todas as massas que você faça, se você fizer do mesmo jeito, saiam iguais. Uhum. Eu vou Para você observar não correr o isso. risco de perder tempo, né? Não só perder Isso. ingrediente, mas perder tempo. Porque quando não dá certo, nossa, o tempo vai embora. É. Você organiza Então, direitinho, mas o tempo vai embora. então faz isso. Esses Tá termômetros bom, você consegue comprar na internet, não é caro. Eu acho que, se eu não me engano, eu paguei uns R$ 25. tá bom. E é ótimo, tá? Vale a pena. Uhum. Inclusive, para biscoito também ele é muito bom, porque biscoito queima rápido, né? A Queima gente fica rápido. bem. E Então a a gente gente fica fica com medo bem. de tirar antes, né? E É, tá cru. Então, aí se a gente erra um pouquinho o ponto, ele torra. É é. rápido.
com certeza. Então eu te recomendo dar uma buscada aí nesses termômetros, que eu acho que é uma Pô, coisa que é barata e que pode já resolver seu problema, tá bom. tá? Aí, Obrigada. outra coisa, né, da massa. Uma outra Hum, coisa, quando a gente vai montar esses bolos, principalmente esses que são mais altos, é que de preferência, né, as fatias tenham a mesma espessura sempre. hum. Você corta suas fatias, você conta ali a espessura certinho ou você corta no olho? Como é que você faz? Olha, às vezes eu tenho umas tabelinhas, né, que eu pesquisei, que a quantidade que dá, e depois eu olho e meço mais ou menos para ver quantos pedaços vão dar do mesmo tamanho. Procuro, né, fazer para não ter problema, né? Porque às vezes a cliente pergunta, eu quero um bolo para 20 pessoas. Aí, mas vai dar mesmo para 20? Às vezes ela vai convidar 20 pessoas ou 18 pessoas, só que as pessoas vão querer levar bolo para casa. As pessoas vão querer, sabe? E aí eu converso com ela, eu falo, olha, se você tem uns convidados que você acha que eles vão querer levar, e bolo é gostoso mesmo, bolo no outro dia, mais gostoso ainda, né? Uhum. Aí você encomenda então um pouquinho maior, que aí você fica com uma sobra, né? E não fica tão certinho ali aqueles pedaços, que é horrível, né? Isso é uma coisa legal também de você falar, porque eu acho que a gente precisa ter essa conversa assim, bem aberta com o cliente, para perguntar para quantas pessoas, né? É uma Uhum, coisa normal. A gente vai é, sugerir. Eu gosto de colocar essa palavra, inclusive, quando eu vou uhum, responder um WhatsApp, né? Falo, olha, o normal é se recomendar, né? Considerar 100 gramas de bolo por pessoa. Se for uma uhum, festa maior ou que tem muito doce ou sobremesa, a gente considera de 60 a 80 gramas por pessoa, né? Isso para uhum, ser consumido na festa. Isso uhum. é a média. Agora, se a pessoa acha que na família dela o pessoal gosta muito de comer bolo ou ela prefere que sobre, aí sempre a palavra final vai ser da cliente, ela vai Uhum. escolher quanto ela acha que precisa ser, qual é o tamanho. Se ela fala também, ai, mas aqui eu quero só para cantar parabéns, porque olha, tem um monte de diabético, o pessoal come pouco, a gente tá tudo de dieta, aí ela vai escolher menos. Mas o Isso. nosso papel como confeiteira é indicar qual é o padrão. O Uhum. resto é ela que decide, né? Porque a gente não pode ficar com essa decisão nas nossas costas. É. Quem conhece os convidados é a cliente. A gente fala o que é Isso. normal considerar, e isso não é um achômetro nosso, né? Essa questão Uhum. dos 100 gramas por pessoa, ou se tiver muito doce ou sobremesa, 60 a 80 gramas por pessoa, isso não sou eu que estou falando, isso não é uma coisa que você considera, isso é padrão mundo. É porque as É, pessoas, às vezes, se botar muito doce e um pedaço de bolo muito grande, vai sobrar. É é, horrível, né? É horrível, aquele cheio de mesas, sobrando bolo, não é sim. legal. Por exemplo, eu já fiz um monte de festa grande, por exemplo, sei lá, um casamento, vai, que normalmente é Uhum. maior. Eu trabalho mais com bolo de festa infantil, mas já fiz bastante festa grande, tanto infantil quanto casamento também, que é o mais normal de ser grande, né? E aí, de Uhum. repente, é uma festa para 200 pessoas. Aí a gente pensa, se for 100 gramas por pessoa, a gente vai considerar 20 quilos. Gente, 20 quilos é muito bolo. Muito bolo. Se fizer 20 quilos de bolo, dá para um casamento de 500 pessoas. Tranquilo comer. Porque em casamento normalmente tem muito doce, tem bem casado, tem Isso. sobremesa, serve bolo com sorvete, é um monte Uhum. de coisa. Então, se você fizer 100 gramas por pessoa, vai sobrar muito. Agora, se mesmo assim a cliente quiser, porque ela fala, não, eu prefiro que sobre, Uhum. eu quero guardar, eu quero fazer um bolo todo verdadeiro de 4 andares, tudo bem, mas você vai ter avisado ela. Olha, provavelmente vai sobrar. Ou É. quando ao contrário, né? Eu já tive também cliente que falou que era festa para 30 pessoas e quis fazer um bolinho pequenininho, assim, de 15 centímetros.
E aí eu falo, olha, normalmente esse bolo daria para, sei lá, 10, 12, 14 pessoas. Mas ela fala, não, mas é só para cantar um parabéns. Não precisa. Tudo bem, você fez sua parte. Às vezes Isso. depois elas me falam, ai, nossa, quase não deu, porque quando metade das pessoas resolveram comer, quase não deu. Da próxima vez eu vou pedir maior. Mas assim, a gente fez nosso papel, para depois não ter o Isso. problema de faltar, porque faltar bolo é horrível, né? Nossa, horrível. Por isso que eu falo, eu Sobrar mostro demais agora, também. sobrar demais também. Eu mostro agora dessa parte mesmo, de fatias, de centímetros, porque eu acho que de quilo, às vezes é complicado para o cliente, para ele entender isso, e o de tamanho de centímetro, ele vai olhar e ele vai pegar um tabuleiro na casa dele e vai falar mais ou menos desse tamanho. Ele mesmo já vai começar a entender, É verdade. né? É, porque aquilo as pessoas não têm muita noção. Foi uma das Não. razões também que eu resolvi mudar. Agora sim, o ideal é que tenha um padrão de altura. Tá, Então, por exemplo, todos os seus bolos vão ter altura 10 centímetros, por tá exemplo. Você bom. vai montar todos com 10 centímetros. Uhum. Eu tô te falando isso porque é uma coisa que eu não fazia antigamente e que Uhum. daí fazia com que meus bolos não tivessem uma cara minha. Cada um meio que saía de um jeito. A cliente perguntava para mim: ai, mas quantas camadas de recheio tem? Aí eu falo: então, depende. E não pode ser depende, tem que ter um padrão, Ah. Aí, né? qual é a E média do padrão? então, aí depende muito das pessoas, né? Assim, o que eu mais vejo que é um padrão que eu resolvi seguir é aquele de colocar 3 camadas de recheio, 4 camadas de bolo, É como eu faço. Como eu estou né? fazendo, né? Depois de um tempo. Então, mas assim, isso não é uma coisa, não é uma verdade. Eu já vi gente colocando menos camadas, mais camadas, né? Eu tô falando assim, o que eu vejo que a maioria faz e que é uma coisa que eu faço também. Uhum. Eu não gosto daquele bolo lotado de recheio, que fica muito melado. Eu prefiro colocar Fica. mais camadas de recheio e elas mais finas. Primeiro, que vai ficar mais seguro. Segundo, que eu acho que em toda garfada que a pessoa pegar, vai ter bolo e vai ter recheio. Isso. Não vai ter só Eu- massa ou só recheio, né? É Então, eu porque a acho que vai massa ficar. do bolo também é gostosa, né? Nossa, então, não é Né? para massa ser ruim só o recheio gostoso. Pelo É, contrário, é uma massa com recheio. Isso é um bolo. Se a isso. pessoa quiser só o creme, ela vai pedir um docinho de colher, né? Verdade. Então, eu padronizo a altura de cada camada minha de bolo, a altura de cada camada minha de recheio, porque daí Uhum. eles sempre vão sair iguais. Aí, daí minhas massas sempre vão sair iguais. Hum, No tá bom. máximo, se ela crescer muito, porque, sei lá, aquele dia eu tava com a mão mais potente, não sei. O ideal é que sempre saia igual, para você ter uma Uhum. padronização. Mas no máximo, se ele sair um pouquinho mais alto, você vai lá, tira aquela tampinha do bolo e depois você faz um bolo de pote, faz um cake pop, usa para fazer Isso. mini bolo, né? Não ter perda. Mas Uhum. quando você for já assar as massas, você já vai colocar aquele tanto de massa, sabendo que ele vai render pelo menos aquela altura que você precisa. Aí cada massa de bolo, eu, por exemplo, divido em dois. Deve ser o que você faz também. Eu faço também. Eu geralmente tenho que fazer 2 bolos para Isso. fazer 4 camadas de bolo e 3 de recheio, né? Porque daí a gente não precisa assar uma massa muito alta, né? Senão ela demora demais para assar e pode começar a secar, né? Na parte de cima e no Isso. fundo. Aí eu acho Então, ruim de assar, né? eu acho que é o ideal. Só que aí Hum. você precisa sempre padronizar o tanto que você coloca de massa na sua forma. Você faz isso ou não? Faço. Faço. Eu procuro seguir a receita. Tem receita que a gente já faz às vezes de cabeça, né? Já conhece e tal. Então, mas eu procuro seguir assim sempre ela. Quando eu mudar,
quando eu mudo, aí eu olho lá no caderninho para ver qual é a diferença e tal. Isso. Eu gosto até de realmente pesar. Hoje em dia eu já, como você Hum, falou, né? Eu já sei que aquela lá vai me render 2 bolos de tamanho tal, mas assim, se eu tenho dúvida ou se eu quero, deixa eu dar uma conferida para ver sim. se realmente eu tenho feito assim, porque já faz um tempo que eu não peso. Eu vou lá e peso o tanto de massa que eu coloco em cada tamanho de forma, para É, não ter erro. eu tô precisando comprar essa balança, aquela balança. Eu tenho uma, mas não é tão boa. Aí eu tô precisando comprar para mim realmente começar a fazer isso, pesar, porque você perde menos ingrediente, né? Perde menos material, né? Sim, porque daí você pesando tudo, você consegue, além de ter uma padronização, você já consegue se antecipar para saber exatamente o que você vai usar naquela semana. Para você fazer compra, para você ter um estoque sem ficar aquela coisa absurda sobrando, né? Para você Isso. não fazer. Você vai fazer um recheio e de repente faz demais e sobra muito, e aí você não tem onde enfiar aquele recheio. Para você já É fazer. porque hum, Pode falar. as receitas às vezes dizem que pode congelar, dependendo não pode congelar. Eu gosto mais de fazer e usar, né? Eu gosto mais de fazer e usar, porque às vezes o que se congela, de repente depois você não reaproveita. Acontece alguma coisa, cai a luz e, né, acontece muito isso aqui nessa cidade que eu moro. Então, aí eu falo, não vou reaproveitar. Não vou reaproveitar, vou reaproveitar se for fazer alguma coisa para casa e tal, mas aí para fazer para um novo cliente eu faço outro. Então eu gosto de fazer mais ou menos na medida. O ideal é a gente fazer, óbvio, o mais fresco possível, realmente. Mas você também, às vezes, você pode usar das técnicas de congelamento que, obedecendo direitinho lá o que está no manual da Anvisa, certinho, temperatura que precisa, quanto tempo que dura em cada temperatura, e isso depois você pode até encontrar pela internet. Existem essas tabelinhas, tá? Se você Tá. usa um freezer que tem mais ou menos essa temperatura, ele aguenta qualquer coisa por 90 dias. E aí independe do que você colocar lá dentro. É óbvio que tem alguns recheios que a gente sabe que não ficam bons congelados, né? Quando tem a base de amido de milho, né? Não fica Isso, legal. isso. É. Mas o que pode ser congelado, ele vai durar lá 90 dias. Se for aqueles congelador de geladeira, que de repente é um pouco menos frio, ele vai Uhum. aguentar lá 60 dias. Então, o ideal é que você tenha certeza disso para você poder trabalhar dentro do que a vigilância sanitária diz. E aí, desse jeito, você pode até ter uma explicação boa para dar para o seu cliente, né? Uhum. De falar, você trabalha com congelado, você fala, eu só trabalho com congelado dentro do que a vigilância sanitária permite, né? É óbvio que se de repente acontece alguma coisa com a luz, tem uma queda de luz e Uhum. descongela, você não pode congelar novamente. Aí É. você tem que usar lá, já usar, né? Pegar aquele prazo de geladeira, né? O Uhum. tanto que dura a geladeira e usar dentro daquele prazo. Mas eu acho que é legal a gente usar congelamento também, porque de repente você tem alguma coisa para fazer nessa semana e, sei lá, você tem 5 opções de recheio e uma cliente só te pediu um bolo menor com uma daquelas opções. E aí, às vezes, o tempo que você vai demorar para fazer um recheio é o mesmo tempo que você vai demorar para fazer recheio para 3 bolos. É. Então, aí você vai pensar, poxa, vale a pena eu parar para poder fazer para um bolo só? Poxa, não vale. Então, eu já vou fazer para 3 e já vou deixar congelado. Uhum. Ou então, eu já deixo lá congelado, dividido em 2 potinhos. Cada potinho, sei lá, de 1 quilo. Que daí, quando eu Uhum. tirar do freezer, eu tiro 1 quilo. Se eu precisar de 1,5 kg, eu vou usar 2 potinhos. Aham. Ai, mas quase sempre eu preciso de 1,5 kg. Então, já congela 1,5 kg. E um outro potinho com o que sobra, né? Isso. Então, acho que a gente Bacana. pode usar isso para otimizar a produção. Isso faz a gente ganhar mais tempo. A gente consegue fazer mais Isso. coisas. Isso. E bolo? Bolo também dá para congelar assim por um tempo? Dá. Fica perfeito. Eu trabalho muito com massa assim. Eu justamente faço isso, né? Eu Hum. faço massa
o máximo que a minha batedeira consegue. Hoje em dia eu tenho duas batedeiras Hum. e elas são do tamanho normal, né? Antigamente, quando eu tinha uma produção maior, que eu tinha loja, tudo, que eu trabalhava mais para produção mesmo, eu tinha uma batedeira grandona. E eu sempre fazia massa e um forno grandão. Eu sempre fazia massa o máximo que minha batedeira aguentava. Não importa quantas massas eu tinha. Aí eu sabia já mais ou menos os tamanhos que saíam mais, né? Uhum. Eu embalava bem no filme, pode até já deixar com as camadas cortadas em cima de um disquinho de isopor, embala bem no filme, coloca dentro de um saquinho plástico com etiqueta, né? Quando você Uhum. fez, até quando vai durar, que daí depende da temperatura do seu freezer. Coloca lá e Entendi. dura. Aqui eu consigo deixar até 2 meses. Ó, legal. É porque Aí tem quando gente que fala. Não, aí, quando um cliente me pede um bolo, de repente, que é um tamanho menor, ou de repente alguma coisa mais de última hora, Isso. mas eu até consigo fazer uma decoração, mas eu falo, Uhum. nossa, se eu tivesse que fazer massa, não ia dar tempo. Ou até daria, mas, pô, eu já fiz, já tenho. Aí eu vou lá, olha, eu tenho bolo com tamanho de 15 centímetros, eu tenho massa de chocolate, só tem massa de chocolate, e eu tenho recheio aqui de doce de leite e ganache de chocolate meio amargo. O que que você quer? Porque ela pediu já meio, né, Em cima, muito né? prazo que eu dou, e aí Uhum. ela vai escolher isso. Isso. Mas eu ainda consigo atender. Fica perfeito a massa, perfeito. Pode Hum. usar tranquilamente. Ah, legal. É porque é legal isso, porque tem cliente que às vezes tem cliente que faz tudo com antecedência, mas tem outros que vêm em cima. E às vezes aquele que vem em cima é um bom cliente também, Sim. né? Não dá para ficar perdendo, né, hoje em dia. O que eu gosto sempre de falar é, olha, tá super, eu sempre gosto de avisar, tá super em cima, tá? Por isso que eu não tenho todas as opções. Eu vou te Sim. passar o que eu tenho de opções para esse fim de semana ainda. Eu gosto de deixar claro, porque de repente, se não é o sabor preferido do cliente, ele sabe que de uma próxima vez, se ele pedir com antecedência, ele vai poder escolher o que ele quiser. Isso. Porque senão também, às vezes, ele acaba sempre pedindo de última hora e você tem tudo, aí é difícil fazer ele criar esse É, hábito, né? é Então, eu, verdade. eu sempre gosto de explicar, né? Uhum. Porque é bom para ele, é bom para mim. Isso. Mas sempre tem alguma coisinha no freezer. Recheio eu não costumo congelar muito, porque eu comecei a diminuir cada vez mais as minhas opções de recheio para realmente chegar num cardápio bem enxuto, que é o que os clientes Uhum. pedem. É, Às eu tô vezes, em querendo uma fazer data, isso, então, porque o meu faça. recheio é muito recheio, confunde a cabeça do cliente, né? Sim, confunde a cabeça do cliente e você precisa trabalhar com um estoque, com uma produção que vão te dar muito trabalho. Uhum. Então, quando eu tenho um cardápio mais enxuto, eu consigo fazer mais fresco, né? Eu faço mais vezes, porque Uhum. tem menos opções, e o cliente resolve mais rápido. Só que assim, eu vou Isso. definir o cardápio com base no que eu sei já que os clientes pedem. Então, tem Uhum. muitos recheios que eu coloquei, esperei um pouco para ver a saída, aí eu falei, ai, gente, quase ninguém está pedindo esse, vou tirar. Agora, quando é data comemorativa, tipo agora no Natal, eu coloquei Uhum. lá um sabor novo, até para testar, e, Uhum. nossa, a maioria pediu desse. Olha, que Então, tá, é um legal. sabor que talvez eu possa colocar no cardápio de Uhum. verdade. Só que não é Uhum. um sabor que eu teria antes sempre, porque era uma coisa muito complicada, né? Uhum. Eram três sabores dentro de um mesmo bolo. Então era uma coisa mais complicada. Mas se várias pessoas pedem esse, tudo bem, eu vou ter três coisas para fazer, mas vai ter um monte de gente que vai pedir aquilo. Isso, Então isso. eu sei que vai durar lá, sei lá, cada coisa que eu fizer, eu sei que na geladeira dura uns 10 dias, eu faço uma quantidade mais ou menos que eu acho que dá para uns 10 dias, né? Uhum. Se por acaso passou uns 5 dias, eu tô vendo que não tem pedido para mais tempo, eu vou lá e congelo. Eu não vou Uhum. esperar ficar no máximo da validade, né? Eu vou lá e Entendi. congelo, porque, ó, lixo, eu não tenho pedido desse para daqui os próximos 5 dias. Congelo. Tá bom, Então, faça isso, um cardápio mais tá bom. enxuto, tá? Uhum. Legal. Depois da massa,
A outra coisa que é importante é a calda, a quantidade correta que você vai colocar de calda. Bolo decorado, inclusive bolo de pasta americana, pode sim molhar. Mas tem uma quantidade máxima que qualquer bolo que precise ter uma estrutura, que qualquer bolo que seja alto, é o máximo que você consegue molhar. Não dá para molhar mais do que aquilo. Porque vai começar a vazar calda. Isso. Principalmente na massa manteigada. A massa manteigada, como eu falei, os buraquinhos dela são menores. Então ela consegue fazer caber dentro dela menos água, menos calda. Então, se você molhar mais, não é que o bolo vai ficar muito mole, muito molhado. Ele vai começar mesmo, depois de um tempinho, vazar. E vai vazar água mesmo. E aí, se vazar água, primeiro que fica feio, né? Aquela calda lá no tabuleiro. Segundo que pode começar a amolecer o seu buttercream antes da hora. Porque ele vai começar... eu tô pensando no buttercream, não sei outra coisa na cabeça. Ele vai começar a molhar o ganache da blindagem, a pasta americana feita de açúcar e vai formar barriga. Isso, vai rachar dentro e vai formar barriga. É horrível essas barrigas. E não tem jeito, não tem como tirar. Não, depois que faz, dificilmente você consegue tirar. Então, uma dos maiores problemas com o bolo de pasta americana é a barriguinha. E uma das maiores razões para formar barriga é bolo muito molhado. Tem um limite. Eu sempre falo, bolo não é sopa. Então, tem um limite. Né? Verdade. Quem gosta? Se um cliente já fala para mim, eu gosto de bolo bem molhadinho, tá? Eu já faço questão de explicar para a pessoa. Porque, de repente, a cliente gosta daqueles bolos que são tipo aquele bolo que é embrulhado no papel alumínio, aquele bolinho de coco. Gente, aquele bolo é uma delícia. Mas não adianta, você não vai conseguir fazer aquele bolo com 10, 12, 15 centímetros. Não. Não vai conseguir. Ele é muito gostoso, mas tem que comer daquele jeito. Você não vai conseguir montar um bolo alto, com aquele tanto de calda, e muito menos fazer um bolo bonito, decorado, daquele jeito. Não dá, gente, é uma questão de física. Não é nem o que a gente gosta ou não gosta. É física. Né? Não dá, não fica em pé. Não tem estrutura. É a mesma coisa, eu gosto sempre de comparar com casa, com prédio, né? É a mesma coisa que a gente fazer um prédio, por exemplo, só com argamassa. Não colocar concreto, que é o que dá estrutura, não colocar nada de estrutura de aço, de ferro, nada. Você acha que um prédio ou uma casa consegue ser construída só com argamassa? De jeito nenhum. Não é? Então, assim, não dá, porque é mole. É mole, não dá, gente. Mas eu não gosto de casa que tenha bloco de concreto. Eu não gosto de casa que tenha viga. Gente, então, não sei, mora ao ar livre. Né? Tem coisa que a gente quer e tem coisa que a gente pode ter e tem coisa que não dá. Que a gente quer e vai continuar querendo. Então, então tem um limite que dá para molhar. Isso significa que o bolo vai ser seco? Não. Eu sempre gosto de explicar para os meus clientes. Olha, os bolos que são decorados, não importa qual a cobertura, da maneira com que a gente faz, a gente molha o máximo que é possível. Ele tem várias camadas de recheio, tem uma massa que é bem gostosa, que ela é macia, mas ele tem um limite. Não é um bolo que é um bolo fofinho e molhado, assim, aquele bolo molhadinho. Que é tipo aquele bolo que a gente faz em casa para comer à tarde. Não é esse tipo de bolo, precisa ter um pouco mais de estrutura. Mas ele é molhado. É gostoso. Dá para fazer um bolo que seja molhado. Mas ele não é ensopado. Então, depende eu tô falando porque, assim, isso é muito subjetivo, ser molhado ou não. Porque tem gente que gosta de bolo sopinha. Esse bolo não para em pé. É impossível. Verdade. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que deixar bem clara, para não ter problema de frustração depois. Do cliente falar para você, o bolo ficou seco. E eu já tive, assim,
pouco tempo depois que eu comecei a fazer bolo de pasta americana, é óbvio que de lá pra cá eu mudei muita coisa, melhorou muito o meu bolo, né? Mas lá no comecinho, eu lembro que teve uma cliente que me levou o bolo, metade do bolo que ela tinha consumido, e trouxe pra mim. Primeiro que assim, ela consumiu metade, então o bolo não devia estar tão ruim assim, né? Que era um bolo Com grande. certeza. Pelo que ela me falou, foi pouca gente, então ela pediu um bolo maior do que ela devia. Mas eu Hum. lembro que ela falou, ai, o bolo tá muito seco. Eu falei, dá licença, eu posso cortar? Eu cortei o bolo bem no meio lá, comi e falei, olha, é assim o bolo mesmo. É para ser assim. É que esse bolo é um bolo que ele é mais estruturado. Talvez você estava com uma referência diferente, né? De repente você não conhecia bolo de pasta americana, mas o bolo tá correto. Dentro do que eu te ofereci, tá correto. Mas é bom não correr o risco disso, Uhum. né? Porque às vezes pode ficar chato, a cliente pode ficar brava com você, né? Então deixa tudo bem claro para não ter esse tipo de problema de frustração, Tá. É porque tá depois bom? a gente fica mal à beça, né? Fica. E às vezes você fez certinho e a cliente reclamou que tá seco o bolo, mas não tá. Às vezes tá É, realmente do que você montou e que é para ser. verdade. Outra coisa Hum. importante, o ponto do recheio. Hum. O ponto de recheio de bolo alto precisa ser um ponto firme. Hum. Se você colocar um bolo, um recheio que seja mais mole, você precisa fazer aquela barreirinha de contenção. Ah, com o recheio um pouco mais grosso, um pouco mais Ou com a firme. própria ganache de blindagem, Sei, tá? entendi. Mas Esse meu assim, do Harry Potter, ele ele ficou muito mole? teve uma, não sei se você reparou, você deve ter visto, uma voltinha lá, né? Uma barriguinha lá, porque o recheio estava um pouco mais mole. Então você já viu que isso é uma coisa que você precisa ficar atenta, né? Uhum. Então, assim, se você vai fazer. Qual que era o recheio? O recheio era doce de leite com chocolate. Tá. Como foi Então, decidido muito em cima e era para minha própria filha, então o negócio ele se já viu, né? incomodou. Complicado. Então, Aí a assim, gente se acomoda. se você tem um recheio à base de leite condensado, você, doce de leite ou um brigadeiro, você precisa deixar naquele ponto que a gente chama, principalmente assim, para brigadeiro, eu deixo naquele ponto que é o ponto de bloco, que o pessoal chama, né? Hum, Que é aquela hora que você levanta a colher e vai cair em bloco na panela. Ele não sei. cai escorrendo. Se ele cai escorrendo muito, é porque ele vai ficar mole. Eu acho que assim, depende também muito da receita que você está usando, porque Hum, dependendo se você faz um recheio à base de creme de leite, ele fica um pouco mais grosso, dependendo do creme de leite. Se você faz hum, à base de leite, ele fica, quando tá quente, tá? Ele fica um pouco mais líquido e depois ele engrossa mais. Você precisa conhecer o seu recheio. A uhum. ideia é que você conheça o seu recheio. E aí você viu já, por exemplo, esse do doce de leite. Na minha casa, no meu fogão, eu preciso deixar 40 minutos o leite condensado cozinhando na panela de pressão, que é como eu faço doce de leite, que é como eu gosto. Eu também gosto mais desse. E aí eu deixo 40 minutos. E eu uso doce de leite puro, assim. Eu já Uhum. vi gente que mistura esse doce de leite com um pouco de creme de leite, para não ficar tão doce. Só que Isso, aí você tem que levar para o fogo de novo para dar o ponto, porque senão você vai perder o ponto, isso. Uhum. né? Esse eu Então, misturei ganache, então eu acho que o ganache estava um pouco mais líquido e aí o doce saiu do ponto. Ficou um pouco sabe o que, mais molinho. sabe o que pode ter acontecido também? Hum. O doce de leite, depois que ele está cozido, mesmo que ele tiver no ponto certo, quando você começa a mexer ele para ele ficar mais cremoso para você misturar com outra coisa, Ah. ele perde o ponto. Hum. Entendi. Ele acaba ficando mais mole. É assim, às vezes dá certo, mas é muito fácil dele perder o ponto e ficar mais mole. Talvez você mexeu muito nele
para poder misturar e ficar bem homogêneo com a ganache, que Uhum. pode ser que tenha mexido demais e ele perdeu Então o ponto. pode ter sido isso. É. O que você Realmente pode eu fazer mexi nessa bem. situação é assim, se o seu doce de leite já está frio e você quer misturar ele com a ganache, por exemplo, leve ele para o fogo, né? Mistura lá com um pouquinho de creme de leite para ele dar uma amolecida, leva para o fogo e dá o ponto de novo, como se fosse ponto de brigadeiro. Uhum. Aí, quando ele tiver morninho, mas ainda tá molinho, mistura com a ganache ainda molinha. Aí vai Entendi. ficar no ponto certo. Quando endurecer, quando esfriar, ele vai endurecer. Legal. Tá bom? Tá bom. Se você achar que de repente está mais mole do que deveria, às vezes você quer usar algum recheio diferente, ou, por exemplo, uma geleia, né? Eu usava muita geleia e não fazia barreira de contenção. Mas Hum. hoje em dia, para eu ter 100% de certeza, quando eu uso geleia no recheio, eu faço a barreirinha de contenção. Hum. Que a E às vezes geleia deixa ele bem mole. a geleia deixa ele mais úmido, né? É. Então, aí eu posso até fazer essa barreirinha de contenção com um brigadeiro mesmo, mas um brigadeiro que esteja mais firme. Ou com a ganache da blindagem. Entendi. Tá bom. Porque daí a geleia não vai correr o risco de sair dali da parte de fora do bolo e encostar na blindagem. Porque se ela encosta na blindagem, ela vai formar uma rachadura que vai vazar, a blindagem ela vai ficar mole e vai começar a derreter sua pasta americana. Vai formar barriga, certeza. Entendi. Tá bom? Bom. A próxima parte, a parte de montagem do bolo. Você precisa, eu não sei como você monta bolo, tá? Mas o ideal é que você monte bolo de forma com que ele fique apertadinho. Antigamente a gente usava prensar muito bolo, né? Eu também Uhum. fazia com bolo prensado. Não faço mais. Isso não faz muito tempo. Não faço mais com nada com bolo prensado. Eu faço com o bolo apertadinho, mas eu não prenso ele. Não Tá. precisa mais prensar bolo, né? É uma coisa que dá pra gente fazer diferente já. Mas eu preciso que ele esteja mais apertadinho, porque ele precisa ficar contido ali dentro Uhum. durante um tempo, né? Então, eu continuo montando bolo em forma, pode montar bolo em aro, ou só com aquela tira de acetato. Eu Eu até monto na gravei. forma, né? Acho que Então, na forma é bem legal. eu Hum. monto em forma, e se minha forma não for da altura que eu quero, eu uso a tira de acetato também por dentro. Ah, tá. Uhum. Eu, inclusive, gravei uma live, não sei se você Uhum. viu, acho que faz uns 10 dias, foi um pouco depois do Natal. Tem uma live que eu ensinei a montar um bolo. Eu estava montando um bolo e eu gravei tudo como é que eu monto o bolo. Ah, eu vou E aí ver, eu vou mostrei lembrar. como que eu monto. Dá uma olhada lá. Vou dar. Eu mostro direitinho como que eu monto. Uhum. A quantidade de Bacana. calda, de recheio, como eu faço para deixar o bolo bem contidinho. É, eu acho Mas bom amassar um pouquinho, né? Prensar ele um pouco para ele ficar retinho, que é outro problema que às vezes quando eu vou botar a ganache ou a pasta americana, às vezes não tá tão retinho, né? E é difícil consertar isso, né? então, dá uma olhadinha como que eu fiz, porque de Uhum. repente aí você vai ver alguma coisa, mesmo você montando na forma, alguma coisinha aí que você tá comendo bola. Tá. Porque assim, ele não vai ficar já, nossa, tá perfeito. Não. Mas ele vai ficar já de um jeito que você fala, a ganache da blindagem eu vou usar para tampar o buraco e para ficar mais seguro, mas o bolo tá reto. Uhum. Tá O bom, ideal vou é olhar isso, assim. tá bom? E aí não precisa colocar peso nenhum por cima. Aí você vai garantir um bolo um pouco mais macio e mais alto, Uhum. Tá bom. tá bom? Depois da montagem, aí vem a blindagem. Então, a função da blindagem, ela tem algumas funções. A blindagem ela é feita para dar mais segurança no bolo, porque ela tem que ficar durinha. Uhum. Ela ajuda a segurar um pouco a umidade do bolo, porque daí vai ter uma troca entre o bolo e o ambiente, vai demorar mais para ter essa troca. Então a umidade não vai escapar tão fácil,
né? Então, ela vai segurar mais essa umidade dentro do bolo. E a terceira coisa, né, o terceiro benefício da blindagem é um benefício que eu acho que é meio efeito colateral, mas que é ótimo para a gente falar para cliente também, que é dar um pouco mais de sabor. Você já vai ter uma cobertura para o bolo antes da pasta americana. Isso. Então, você vai quebrar uma objeção aí do cliente se ele falar que, ai, mas eu gosto mais de bolo só coberto com uma ganache, eu não gosto de pasta americana. Então, mas esse bolo, ele vai ficar lindo e ele tem ganache, ele é coberto já com ganache. Se você não gostar da pasta americana, você pode só tirar a pasta americana. Vai ser um bolo gostoso coberto com ganache. E porque a ganache é uma delícia, né? Sim, e quando você corta o bolo, ele fica mais bonito. A fatia fica mais bonita. Verdade. Né? Então, a blindagem tem o principal, essas três coisinhas aí que ajudam a gente, né? Agora, ela precisa ter uma textura de modo que depois de poucos minutos, mesmo em temperatura ambiente, vai ficar dura. Não é para ficar mole, ela vai ficar dura. Pode ser verãozão, ela vai ficar dura. É claro que se você deixar lá embaixo do sol, não, né? Porque é chocolate. Mas mesmo assim, em dias de verão, eu faço a blindagem, eu ponho um pouquinho na geladeira até para me acelerar o processo, né? Mas se eu deixar lá em temperatura ambiente na minha cozinha ou aqui no meu ateliê, que é um pouco mais frio, né? Que não bate sol direto, vai endurecer depois de uns minutos. Vai endurecer. Se não endurecer, é porque você está fazendo a blindagem muito mole. Só que, ao mesmo tempo, a sua blindagem, ela tem que te dar um ponto que você consiga ter tempo de deixar ela lisinha antes dela endurecer. E aí é uma questão também do seu treino. Porque é um momento que você precisa ser rápido e assertivo. Né? Você tem que fazer o processo rápido, só que se você fizer muito rápido e de qualquer jeito, ele vai ficar todo torto, vai endurecer, e aí para você conseguir amolecer essa blindagem, para acertar, é mais difícil, né? Mas então você tem que prestar atenção aí nessa concentração. Eu, por exemplo, eu gosto de usar blindagem com chocolate meio amargo, porque eu acho que é o que fica mais perfeito. E eu acho também que é o menos doce, é o que fica mais gostoso. Isso, Mas menos doce. fazer também com chocolate ao leite, dá para fazer com chocolate branco. Com chocolate branco é mais difícil. No chocolate branco, acho que eu só fiz uma vez, mas foi muito difícil, não ficou o que eu esperava. É porque quando a gente faz ganache para blindagem, que ele vai pouco creme de leite, vai muito chocolate, o chocolate branco, ele é o que tem mais gordura. E a gente vai colocar lá um pouquinho só mais de gordura, mas uma gordura que é mais líquida do que a gordura que está no chocolate. Você já tentou... Você já aconteceu com você de pingar água num chocolate seu que está derretendo? Já. Ele forma uma maçaroca, né? Não derrete mais, não é? Horrível. Então, a ganache branca é como se estivesse acontecendo isso. Porque você vai colocar lá um creme de leite que tem muito mais água do que gordura. É como se estivesse pingando água, muito pouquinho. Se você põe um monte de creme de leite, ele vai ficar bem macio. Só que ele não vai endurecer depois. Então, você tem que achar a textura certa que você vai conseguir trabalhar e ele vai endurecer depois. E isso é muito chato, porque tem marca de chocolate branco que não derrete direito. Exatamente. Até para cobrir, né? Tem algumas que você não consegue. Então, e também, dependendo da temperatura que você tenha na sua cidade ou da época do ano, você vai ter mais dificuldade. Além do que o chocolate branco é muito doce, né? Então, eu particularmente não gosto, mas dá para fazer. É enjoativo, né? E tem gente que gosta, né? Teve gente que já falou para mim, que eu gosto de fazer bolo de casamento, e aí eu quero que tenha, assim, o bolo branquinho, com a cobertura branquinha. É estranho colocar uma coisa escura lá no meio. Eu acho besteira, né? Porque tem grandes confeiteiros, por exemplo, não sei se você conhece o Nelson Pântano, que é da The King Cake,
que ele é especialista em bolos de casamento, perfeitos, lindíssimos. Ele faz bolos decorados de casamento para todos os casamentos dos famosos aí, né? De tudo que é lugar do Brasil. E ele usa ganache de chocolate meio amargo. Sempre. Então é melhor, né? Você vê lá, a fatia dele, mesmo que seja um bolo com massa branca e a pasta americana branca, tem lá aquela camadinha de ganache. Eu não vejo problema nenhum nisso. Pelo contrário, eu acho que fica bonito. Eu acho bonito. Porque mostra direitinho qual é o trabalho que a pessoa teve. De, além de montar o bolo todo, ainda fazer aquela camada perfeita de ganache. A pessoa olha e fala, gente, olha que trabalho que dá, porque fica mais evidente ainda. Isso. E a finura da pasta americana também fica mais evidente ainda. Entendi. Agora, se de repente seu cliente não está comendo chocolate, não quer, você explica. Eu atendo muita grávida, né? Ou mãe que está amamentando, que normalmente não está comendo chocolate, né? Eu faço muito mesversário e a maioria das minhas clientes, elas não estão comendo chocolate quando elas começam a amamentar, mas eu falo para elas, olha, o bolo é coberto com uma camada de ganache, né? Para dar estrutura, para dar mais sabor, manter a umidade. Tudo bem, né? Só para avisar. Aí a pessoa, não tem problema, eu tiro a cobertura. Isso. Então, assim, gente, por uma pessoa, não tem problema. Isso. Agora, se Que a na pessoa verdade fala, está olha, fazendo bolo para muita gente, né? A pessoa sim. que faz o Agora, se a bolo está pessoa fazendo para os fala, convidados. é. Agora, se a pessoa fala, olha, ou sei lá, várias pessoas da minha família têm muita alergia a chocolate. Eu não posso comer, se estiver perto, o chocolate perto, eu não posso comer. Aí a gente vai ter que fazer um bolo de outra cobertura. Eu não vou fazer bolo de pasta americana sem blindagem. Eu não vou fazer. Não vou fazer. Ai, mas não dá para Bacana. fazer mesmo. Não vou fazer. Porque faz parte. Uhum. Eu vou correr muito risco de não ficar bom. Porque Isso. antigamente eu fazia sem a blindagem, né? Quando eu não sabia usar a blindagem ou quando não existia a blindagem. Mas não tem como eu retroceder agora. Aí eu Verdade. vou convencer a cliente a fazer alguma outra cobertura. A fazer um naked cake, a fazer um bolo com cobertura de buttercream, né? Que é uma delícia. Sim. Nossa, Por muito isso que é bom. legal a gente ter alguma outra opção. Mas precisa da blindagem. Aí, então, você vai tendo até a consistência certa da ganache para blindagem. Aí, o resto é o quê? Você ter uma bailarina que realmente facilite a sua vida, né? Que rode bem. E você ter uma espátula reta, com 90 graus. Porque a ideia é que você tenha isso aqui, né? É que você faça esse movimento. Porque daí o seu bolo que está aqui, ele vai ficar bem retinho. Porque a sua espátula vai estar encostada embaixo no tabuleiro. Ou na bailarina, né? Se você tiver uma espátula que for um pouquinho tortinha, agora, a hora que você for passar em volta, ele vai ficar assim, tortinho. Então, tenha uma espátula que seja bem retinha assim, que tenha esse ângulo de 90 graus bem certinho. Tá bom. Aí você vai começar primeiro tampando o buraco, né? Pensa aí na parede que a gente tem que amaciar antes de pintar. Você tapa o buraco, tira as imperfeições, né? Os buraquinhos de parafuso que tinha antes, de preguinho. Vai lá, tampa tudo. Aí você vai amaciar a parede para ela ficar lisinha. E ao mesmo tempo ficar bem retinha. E isso, óbvio, é treino. Tá bom? Tá bom. O que eu recomendo também, não sei se você usa, tá? Mas é uma coisa que me facilita, é usar medidor de nível. Sabe aqueles que usa para em casa de construção? Que tem em Eu casa de sei. material de construção? Eu tenho um desse que eu coloco em cima do meu bolo para ver se meu bolo tá reto. Eu também. Também Você tenho um tem também? desse. Tenho. Mas às vezes você coloca e até consertar, nossa, dá trabalho.
se você fizer as fatias do seu bolo bem retinhas e o recheio do seu bolo também, a quantidade certinha, dá uma olhada naquela live que eu te falei, que eu Eu vou mostrei olhar. como que eu monto. Você vai ter muito, muito mais facilidade de a hora que você for para fazer a blindagem, ela já sair retinha. Vou olhar lá sim. Vai te Vou fazer facilitar um muito. outro. Dá para corrigir depois, mas isso já te facilita pra caramba. Uhum. E a última parte é a da cobertura de pasta americana. A pasta americana, ela precisa ser macia Hum. para você conseguir ter aquela maleabilidade, né? Porque se a pasta americana não for macia, a hora que você colocar em cima do bolo, na quina do bolo, ele vai formar uns buraquinhos assim, sabe? Já Isso. deve ter acontecido com você. Já. Parece que ela vai rachar, né? Ela vai Parece dando que ela umas vai rachar. voltinhas, parece que vai rachar. Aí como você faz? Então, agora, se sua pasta for mole demais, a hora que Hum, você colocar nessas hum. mesmas quinas, ela vai rasgar. Já aconteceu com você? Já. Então, o negócio é o quê? Você tem que estar num meio termo. A pasta tem que ser macia, Hum, mas ela não pode ser mole, hum. né? Das pastas que hoje em dia, as que são mais fáceis de achar, essas brasileiras, né? A que eu mais gosto é da Collor. Dá colo? Eu acho que é a mais fácil de achar também. É. Não, e ela é mais macia mesmo. Ela é macia, mas ela não é super mole. Eu já peguei umas Não. pastas moles que não dava para É. trabalhar. Mas você hidrata elas assim, quer dizer, você passa na manteiga, não, ai, esqueci o nome, Na aquela gordura gordura. vegetal? Não, Isso. Não. não. Então deve passar Aí, só a pasta, sem usar a gordura vegetal e a maisena também não. O amido também não. isso vai depender também muito do clima que você Hum. tiver. Sua cidade é seca? É seca, Porque eu bem sei que tem seca. região aí no centro-oeste que é mais seco, né? Aqui é bem seca. Então o que você pode fazer Hum. é sovar bem a pasta. Talvez você tenha que sovar um pouco mais. Sua mão é quente? É, Então, é melhor quente sim. ainda. Uhum. Porque normalmente a mão quente, no seu caso, que o ambiente é mais seco, ela vai ajudar a trazer um pouquinho mais de calor e o calor vai fazer a própria gordura que já tem na pasta ficar um Hum. pouquinho mais mole. Então, quanto mais você sovar, ela vai ficar um pouco mais mole. Quando você for abrir com rolo, você tem que ser mais Hum. rápida. Entendi. E você tem que abrir a pasta fina. Se você abrir mais do que. Olha, eu abro uns 2 milímetros. Se você abrir mais Hum. do que 3 milímetros, ela vai tender a rachar mais na borda, na quina. A curva aqui, né? Ela vai rachar. Ah, então é mais fina, é melhor. Mais fina é melhor. Só que a mais Hum. fina, se for fina, fina, fina demais, ela pode rasgar. Não, entendi. Tem Uns um 2 limite. milímetros, né? É tipo assim, né? Ó, eu tenho um monte de folha aqui. Tá. Acho que aqui dá. Eu tenho o meu bolo, então eu preciso deixar ele assim, né? Na quina. Isso. Quando eu tenho muita folha, ó, quando tá mais grosso, é mais difícil de formar essa quina, né? Tá mais Uhum. duro. Então ele vai começar a rachar tudo aqui. Se eu tenho uma folha só, mesmo que eu não faça a quina certinho, é muito mais fácil. Ai, com a folha de papel é mais difícil. Mas é muito mais fácil de eu deixar ele é mais maleável. Uhum. Então é mais fácil de eu deixar ele mais certinho aqui. Deu para entender? Deu. Né? Mas se eu pegar lá uma coisa muito, muito fina, pode rasgar também. Então, Uhum. assim, treina para você abrir rápido, porque se você demora para abrir, com a secura do ambiente, ela começa a secar. Pasta americana, ela é feita principalmente de açúcar
de açúcar impalpável, que é Uhum. aquele açúcar que tem no glacê. Seca rapidíssimo. Se você tem um ambiente seco, ela vai começar a secar super rápido. E quanto mais fininha ela tiver, ela vai secar mais rápido ainda. Então você tem que Hum. ser rápido, Fazer e trabalhar já rápido. enrola, já enrola no seu rolo e coloca em cima do bolo. Não demora nessa etapa. Se Tá. mesmo assim você achar que não adianta, ela tá rachando muito ainda, você pode colocar um pouquinho de gordura vegetal na hora que, antes de você sovar, mas assim, põe um pouquinho. Senão sua Tá. pasta vai ficar mole demais, Tá bom. tá? Aí Uhum. quando você for abrir, eu coloco, eu abro, eu passo um pouquinho de amido para poder abrir a pasta, só que eu faço isso aqui, né? Eu faço uma É, trouxinha. eu também faço, cara. Porque daí vai assim, um pouquinho de nada na mesa, bem pouquinho, é só para não colar. Às vezes eu não consigo nem ver, antigamente eu punha mais. Hoje em dia eu ponho só um pouquinho, porque isso aqui faz secar, tá? É. Aí tá muito mole, Então, você bota isso aí seca e pronto. você vai precisar testar para ver o ponto ótimo. E isso assim, pode ser que um dia esteja chovendo, por mais seco que seja aí, em algum Entendi. momento vai chover, né? E vai ficar Uhum. úmido. Aí você vai ter que fazer sem gordura, colocar mais amido, porque senão não vai secar. Entendi. Isso é uma coisa que, quando você sabe os ingredientes que compõem, quando você Uhum. entende as propriedades, você consegue pensar melhor, né? Eu Uhum. já tive dia aqui que tá chovendo, tipo, 3 dias seguidos, e não adianta, não tem nada que faça minha pasta americana secar. Eu posso deixar o dia inteiro no ar-condicionado, não vai secar rápido. Não tem jeito. Só que eu já sei que vai acontecer isso. Então eu não desespero. Eu simplesmente faço o que dá para fazer, faço com um pouco mais de antecedência e Aham. deixo lá durante a noite. Durante a noite, normalmente é um pouco mais fresquinho Isso. e tende a secar mais. Aí eu deixo lá mais tempo, ele vai secar. A hora que eu acordar, vai estar seco, aí eu termino de decorar. Os do Natal seu ficou lindo. Ai, gostou? Você disse que fez de madrugada, né? Eu fiz tudo de madrugada. Quer dizer, também de madrugada. Fiz de dia e de madrugada. Uhum. Aí Natal é uma época que a gente tem que aproveitar, né? Eu É. falo, é uma semana dormindo pouco, mas tudo bem, eu prefiro porque eu tô acostumada, a gente já se programa, Uhum. né? Vou fazer até tantos bolos, tudo bem. Depois chega dia 26, estou de férias e aí eu descanso um pouco, Isso. né? É. Então, essa questão da pasta americana é Hum. você ter aí a espessura ótima que você consegue. Porque Tá o bom. cliente também ele não quer uma pasta americana grossa, né? Não. Então, quanto Não quero. mais fina a gente conseguir, melhor. Eu já teve vez assim, eu falei, não, eu vou abrir mais fina. Aí eu abri super fina, assim, num dia que eu fiz, era pra gente conhecida mesmo, né? E Uhum. aí eu pus no bolo e quando eu tava já fazendo a quina, eu olhei e eu falei, eu acho que dessa vez eu exagerei um pouquinho. Ele tá, não rasgou, mas ele tá no limite. Mas como era uma pessoa que era da família mesmo, né? Aham. Que era Aham. bolo, ela era bolo dado, então a gente faz teste, porque eu gosto, Isso. Aproveita, né? aproveito para a gente fazer mais teste. Então eu olhei e falei, bom, tá, até aqui dá, mais que isso realmente não dá. Teve um bolo, não sei se você acompanhou, que eu montei até para o meu noivo de aniversário, que foi em outubro. Aham. Eu molhei muito aquele bolo, molhei muito. Falei, deixa eu ver, né? Vou molhar, vamos ver. Ficou uma delícia o bolo, mas ficou Uhum. assim, ficou muito doce por causa da calda. E ele tava quase, assim, tava no limite também de começar a entortar um pouquinho. Aí eu falei, realmente, isso é muito. É, os E testes, às é vezes muito a bom gente tem fazer que, esses testes. É. de repente, você pode fazer um bolo melhor do que você está fazendo. Só que você não vai Uhum. chegar e testar um bolo da cliente, né? É, Aí a gente não dá. testa, deixa um tempinho, vê como é que fica, né? Uhum. Tem que fazer. Mas eu acho que assim, eu acho que é uma questão de muito treino.
É muito, tem que ter muito treino, viu, Silvia? De onde que é seu nome? Por curiosidade. É de Minas mesmo. Era uma médica quando eu nasci, que foi de parteira, né? Eu tenho 53 anos, né? Então foi de parteira e era uma médica. Mas tem um significado de mais fino que argila. Nossa, É bacana isso. legal. É Mas porque eu nunca tinha ouvido esse nome. também, pelo que eu conheço, só conheço eu por enquanto. Você deve ser uma das poucas. Você e ela também tinha esse nome, né? Talvez alguém que conhece ela foi. Isso, aí lembra, né? É. É que Ah, se você antigamente os conhecer pais alguma colocavam os Silvia, nomes difíceis, né? se Os você nomes. conhecer alguma Silvia de Minas, provavelmente você vai falar: quem fez seu parto? Foi a Silvia também, né? É, vou Legal. sim. Mas então, voltando, né? Eu acho que é uma questão também, tudo isso é uma questão de treino, né? Uhum. A gente precisa sempre de duas coisas, né? Em confeitaria artística, que ela é muito minuciosa, muito detalhista, assim, mais do que a confeitaria de sobremesas, de bolos mais comuns, né? Esses bolos mais confeitados, a gente precisa saber as técnicas, não dá para fazer da nossa cabeça. A gente precisa ter uma noção do para que serve cada coisa, né? Hum, E praticar. Se a gente só conhece técnica e não pratica, não adianta nada. E se a gente só pratica, mas não conhece a técnica, também não adianta nada. Você só vai estar praticando uma coisa que vai todo dia ficar errada, né? isso, vai aprender, né? Então, eu acho que são as duas coisas juntas. E cada um tem um tempo, né? Tem gente que precisa praticar mais, praticar menos, né? Cada Uhum. um tem um tempo. Depende também dos utensílios que você tem, se te facilitam. Entendi. Então, eu acho que para você, se você está começando e você tem essa dificuldade aí ainda, eu acho que com tudo que a gente conversou, você já conseguiu identificar as partes onde você está tendo mais problema e você Isso, já vai ficar mais atenta vou. para, na hora dessa parte, você já ficar de olho para não errar a textura do recheio, né, o ponto do recheio, não molhar demais. E na hora de fazer a blindagem, fazer certinho lá o ângulo bonitinho, girar bem. Esse giro da bailarina é importante. É difícil fazer sem bailarina. Não precisa ser bailarina cara. Às vezes a gente tem uma bailarina mais simplesinha e funciona super. Mas é importante. Tem gente que usa até com prato de micro-ondas, que É, gira, gira, é verdade. né? Quanto mais ela girar, é melhor. Facilita mais. Né? Para você conseguir dar aquele acabamento lisinho numa girada só, porque ela gira mais limpo, né? Uhum. Mas não precisa chegar e gastar R$ 400 uma bailarina, que eu acho muito. Tá bem. Não Eu acho que dá. tem muita coisa para comprar antes, né? E confeitaria tem um monte de coisa. Cada vez que você compra, você vê que tem mais coisa. E aí eu acho que assim, é você se aventurar mesmo em modelagem, né? Isso também é uma coisa que quanto mais modelagem você fizer, você vai se sentir mais à vontade para para deixar seu bolo mais cheio, Uhum. mais com a sua cara. A gente precisa ter essa assinatura também no nosso trabalho, é legal. As Uhum. pessoas vão procurar porque elas gostam do seu estilo, né? E uma coisinha só que eu anotei, Uhum. duas coisinhas que eu anotei quando eu dei uma olhadinha no seu perfil do Instagram, é o Uhum. seguinte: eu acho que você precisa colocar, escrever lá no seu Instagram qual que é a sua especialidade. Tá. Porque a pessoa pode olhar e ficar meio confusa, né? Que você faz bastante coisa decorada e aí tem uma ou outra coisa que não é decorada. Para a pessoa saber já que você é especialista em doces decorados, bolos decorados, Tá ou o que bom. você quiser. Entendi. Para você manter um foco e a pessoa te procurar para isso. Se a gente começa a fazer muitas coisas diferentes, a gente fica meio perdido e o cliente nunca sabe em que você é melhor, Entendi. Entendi. tá? E Uhum. outra coisa é que eu acho que você tem que aparecer um pouquinho mais. Ah,
Eu quase não apareço. Agora, no É final de legal. ano, que eu postei uma foto e tal, porque eu vi você falando nos seus vídeos, né, que era bom aparecer. Eu falei, ai, vamos ter que tirar umas fotos. Aparecer mostrando o trabalho também, né? Sim, sim. É legal a gente mostrar, de repente, enquanto a gente tiver, ainda mais que você trabalha com coisa decorada, que é tão bonito, às vezes, a gente vê alguém fazendo, né? As pessoas É. olham e falam, nossa, gente, que trabalho, nossa, que bonito. A pessoa Uhum. valoriza muito mais o trabalho, né? E Entendi. aí ela vai olhar também e vai falar, ah, é essa que é a Silt? Nossa, sei lá, imaginava ela diferente. Só por curiosidade mesmo. Entendi. Né? Porque Entendi. as Vou pessoas se fazer isso. conectam com as pessoas. As pessoas não se Isso. conectam com uma marca, né? Verdade. Então, Bacana isso. mostra Obrigada. mais a sua carinha, mostra mais você fazendo seu trabalho, né? Que eu Tá acho bom. que vai gerar mais conexão, Tá bom. Tá tá ótimo. bom? Obrigada. Tem mais alguma dúvida? Ai, deixa eu ver. Eu tenho um pouco de dificuldade em fazer rosto, né? Eu gosto de fazer o rosto do personagem, o rosto de uma boneca. Eu tenho alguns moldes e tal, mas eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte. Você tem alguma dica ou você vai fazer alguma live sobre isso? Eu não sei se você viu quando eu fiz a live do Papai Noel. Não, não vi. Eu, Não vi. eu modelei um Papai Noel. Mas Ah, assim, cada um tem um estilo de personagem que faz, né? uhum, Não tô nem dizendo personagem assim que é personagem de desenho, de jogo, mais um uhum, bonequinho, né? Que eu, pelo uhum, menos, pra mim, é o que as pessoas mais me pedem, porque elas gostam de colocar a carinha delas lá. Então a gente faz um bonequinho com as características do aniversariante, né? E mesmo quando é personagem, né? Eu acho que é legal você dar uma cara diferente. Então, não se preocupa tanto em fazer ele idêntico ao que ele é de verdade. uhum. Quanto Tá. mais a gente fica gastando energia para a gente fazer os detalhes, e às vezes eu sou muito perfeccionista também, e às vezes eu quero fazer um negócio que eu fico lá uma hora para tentar fazer, e aí eu penso, gente, mas assim, não tem necessidade. A cliente nem pediu exatamente esse detalhe. Né? A gente fica lá, Entendi. eu quero fazer a maçã do rosto. Isso, nossa. Tem, tem pessoas que trabalham especificamente com isso. Tem Hum, pessoas que trabalham não só em pasta americana, mas em biscuit também, que modelam topo para bolo, né? Porque para uhum, trabalhar com uma coisa ou com outra, é mais ou menos o mesmo estilo de modelar, né? Então, normalmente, quem faz esse trabalho mais realista é uma pessoa que faz isso, hum. só isso. Trabalha mais com decoração, no que normalmente não é comestível, né? Entendi. Dá para você fazer alguma coisa realista? Dá. Eu até tenho um cara que eu admiro muito o trabalho dele, eu gosto muito do trabalho dele, mas ele não modela personagem de desenho, filme, nada. Ele faz bonecos dele, criações dele. Mas eu acho que são, assim, perfeitos para essa Hum, questão de expressão facial. uhum. Ele só ensina isso. Ele não faz bolo. Ele só ensina expressões faciais. Ele é maravilhoso. Depois eu posso até colocar, depois eu posso até te mandar o perfil dele direitinho. Mas é o Carlos Ah, Lichetti. tá bom. Eu acho que ele é Manda sim. argentino, mas ele mora Ah, na é? Espanha. Ele é muito bom dessa questão de expressões faciais. Mas Uhum. eu acho que para gente que trabalha com bolo, doce, se a gente for focar muito nessa parte de modelagem realista, a gente não vai dar conta do resto. Então é uma questão de foco mesmo. Tem Entendi. pessoas que fazem, inclusive, personagens de desenho, né, personagens famosos, com um Uhum. estilo próprio. Porque daí consegue fazer de um jeito mais rápido, sem precisar ficar fazendo tudo isso. E fica super legal. Uhum. Entendi. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho menos realista. Tenta olhar de uma maneira como os desenhistas fazem caricatura, sabe? Aham.
Vamos dar a nossa cara para um personagem. Eu sempre, quando algum cliente me pede um personagem num bolo, ou num docinho, ou sei lá, eu deixo claro que eu não vou fazer igual. Que não é uma réplica, tá? Mesmo Entendi. assim, tem gente que às vezes não entende. Mas tem que deixar bem claro, olha, não é uma réplica, porque eu estou fazendo uma modelagem em material comestível, que não Isso. é o mesmo material que o Walt Disney criou o Mickey. É. Tem pessoas que sim, fazem o Mickey perfeitamente, e dá pra gente fazer. Eu tenho certeza que se você pegar um tutorial lá no YouTube, você vai fazer igualzinho. Só que talvez você demore 4 horas para fazer. Você Verdade. acha que o cliente está disposto a pagar só o topo do Não, bolo? não. Não tá Então, mesmo. não vale a pena. Você tem que fazer um bolo que fique bonito, que seja o Mickey, mas que seja comercial também, né? Que a Isso. pessoa que fique assim, um valor legal, justo, né? Se eu falar para Isso. uma cliente que só o topo de bolo vai custar R$ 300, só um Mickey, por exemplo, é óbvio que ela não vai querer pagar. Então, assim, eu nem dou essa opção. É. Não tem como. Não tem Não, como. porque eu acho que não vale a pena. Então, tem um limite que a gente pode fazer. E tem que ser de acordo com a realidade que você tá, o país vive, né? A sua Tem gente que realidade. faz, Então, tem gente que faz perfeitamente. Só que, assim, são pessoas que talvez fizeram aquele vídeo só para fazer para postar, para mostrar o uhum, trabalho. Às vezes não foi alguém que pediu, né? A gente às vezes fica se olhando alguma coisa assim e a gente tem que parar para pensar também, gente. Isso é uma coisa que se faz só para demonstrar a minha capacidade, né? uhum. Porque ninguém vai pagar. Ou de repente a pessoa até paga, mas assim, vai ser muito caro. É. Aí talvez vai pagar quando for num bolo grande, aí vale a pena você fazer uma coisa mais Uhum. minuciosa, cobrar a decoração um pouco mais, né? É porque as pessoas querem bem bonito, né? Mas não quer pagar tão caro. E o Porque preço está mais ligado com o trabalho que dá. sim. Então, assim, Quantas vezes, né? É, é uma arte, mas é uma arte que precisa ser vendida, né? E que entendi. é comestível também, né? Porque a nossa Isso, ideia isso, também é fazer tudo comestível. Então, imagina isso. só, você vai fazer um negócio que vai demorar dias para você fazer e a criança vai comer em 10 minutos. Então, assim, gente, vamos ver o que é mais plausível? Tem Isso. sentido? Tem sentido. Agora, se a cliente fala, não, eu quero, tudo bem, beleza. Aí você vai lá, senta e olha minuciosamente, estuda, faz desenho em proporção, sabe? Uhum. Pega lá uma foto do personagem que você vai fazer e tenta ver de todos os ângulos. Tenta ver de frente, de lado, para você ver quais são essas curvas. Entendi. Tá. Olhando só assim de frente, você não consegue saber qual que é a curvatura aqui da minha maçã do rosto. Qual é o Uhum. buraquinho aqui da minha olheira. Você vai precisar me analisar de assim, talvez de cima. Não é Uhum. verdade? É. É sim. Então, assim, dá para fazer, mas dá muito mais trabalho. Então, se você precisar, você vai ter que fazer todo esse estudo, Tá bom. tá bom? Tá bom. Bom, então é isso, né? É. Silvia, eu te agradeço muito por ter participado hoje comigo, de verdade. Gostei muito de te conhecer, de conversar com você, você é muito simpática. Ah, obrigada. Foi Eu muito gostei agradável demais de também. conversar. Obrigada. Foi muito Você bom. é Eu ótimo. gosto muito de interagir com pessoas que moram em lugares diferentes, para a gente poder conhecer também um pouco da realidade de outros lugares Uhum. que a gente não está acostumado e que são outros Uhum. problemas, né? Verdade. Eu que te agradeço porque eu estava muito nervosa, mas você é muito tranquila, ensinando e conversando, você é ótima. Gostei demais, estou muito contente. Eu não tô nem vendo quem mais está aqui, gente. Olha, desculpa quem estava assim aqui fora, se por acaso passou alguma pergunta e eu não consegui responder, porque E eu também tô não assim, vi. eu tô olhando para ela, conversando com ela, e aí que passa mesmo, que eu fico totalmente focada, né?
Então faz Ai, assim, ó, testa tudo isso que eu te falei, fica de olho em tudo, sim, vai sim. fazendo, né? Pode me passar se você tiver alguma dúvida, a gente vai tentando ajudar. E eu quero, depois, quando você conseguir ir melhorando, me manda foto para eu ir vendo como é que Ah, tá mando. o andar, a sua evolução. Mando sim. Aí você vai corrigindo. Tá bom? Tá ótimo. Eu vou mostrando Obrigada, pro pessoal viu? também, para ir acompanhando. Isso. Tá bom? Acompanha a gente. Exatamente. Então tá bom, Silti. Obrigada. Se Obrigada a você, não sei se você. você vai trabalhar hoje ainda, se for, bom trabalho para você, se não, Ai, bom final obrigada. da semana para você, que você tenha Obrigada. muito sucesso, que seja um ano de muita prosperidade na sua vida de Amém. confeiteira. E eu fico muito feliz de ter podido te ajudar em alguma coisa aí, né? Que você falou no seu Natal, de verdade, porque você deu Foi para ver que você é uma bacana. pessoa que procura melhorar sempre, que você já tem umas dúvidas já um pouquinho mais aprofundadas. É legal poder também trabalhar com a pessoa que quer crescer de verdade. Obrigada. Eu gostei demais. Muito obrigada pelas dicas e vou começar a pôr em prática, sim. E muito sucesso para você também. Mais sucesso ainda. Para nós duas, Isso. tá bom? Posso postar uma foto nossa lá no feed? Pode, lógico que pode. Ah, que ótimo. Então, conseguiu fazer um print? Consegui. Então tá bom, Silti, obrigada. Bom final de dia para você. Obrigada, igualmente. Beijo, Tchau. 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 Eba, olha só quanta. Gente do céu, quase 2 horas de mentoria gratuita. Pessoal que estava aqui, pessoal que vai assistir depois. Quem quiser participar da minha mentoria, todas as terças-feiras, às 16 horas, me manda no direct que você tem interesse. A gente vai conversar direitinho para ver quando que eu tenho a próxima vaga para participar. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham resolvido algumas dúvidas de vocês também, que tenha sido válido para mais pessoas, além da CIUT. E eu espero vocês aqui nas próximas também. E agora a próxima live vai ser na quinta-feira, às 21 horas. Eu vou trazer alguma receita legal. Eu ainda estou pensando o que eu vou ensinar. Alguma receita ou alguma técnica. Vou fazer uma na quinta-feira, às 21 horas, e uma no sábado, acho, às 16 horas. Se alguém tiver alguma dica aí para me mandar de temas, podem me mandar, que eu ainda estou avaliando alguns, mas de repente eu já deixo para um próximo aí, tá? Mas eu vou avisando aqui nos stories, tá bom, gente? Obrigada por quem participou aqui, por quem ficou até o final. Agradeço muito, muito. Se vocês não tiverem aí para assistir, não tem razão de eu fazer. Se vocês não tiverem aí para assistir, não tem razão de eu tirar dúvida, né? Então, beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.